Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal VBA na Prática. Hoje eu vou mostrar para vocês como efetuar a leitura automática do corpo de um e-mail recebidos a partir do Outlook. Então eu criei aqui dois e-mails padrão com algumas informações de cadastro de clientes, neste exemplo. E eu quero que a minha macro, de forma automática, leia as informações do corpo deste e-mail e salve numa tabela que eu já deixei previamente criada aqui no Access. Ok? Então eu já criei uma estrutura para adiantar a nossa videoaula, para não ficar muito grande. Então eu criei uma tabela de registros, onde nós vamos colocar o CNPJ, cliente, endereço, o D de quem recebemos, o diretório de anexo e a data do e-mail recebido. Também criei uma tabela de última leitura, onde ficará registrado a leitura do último e-mail recebido. Claro que com os parâmetros que nós vamos passar. Por exemplo, nesse modelo que nós criamos aqui, eu tenho dois e-mails de exemplo. Então, a data que ficará registrada na nossa tabela de último registro será esse último e-mail aqui, recebido a 12h17. Também, pessoal, criei um formulário com um subformulário. Eu apenas arrastei a minha tabela de registros para dentro do formulário. Criei também um botão iniciar leitura, que é o botão que nós vamos utilizar para chamar o nosso código. Então vamos começar a nossa programação, o desenvolvimento do nosso código. Então vamos clicar com o botão direito em FRM Registros, modo Design. Vamos clicar no botão Iniciar Leitura, aba Design, folha de propriedades, opção Evento e vamos colocar ao clicar construtor de código. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer antes de iniciar o desenvolvimento é habilitar uma referência. Então vamos na opção Ferramentas, Referências. Deixa eu achar aqui. Microsoft Outlook. Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Eu estou usando, pessoal, a última versão do Office, a 365. E por isso a versão dessa minha referência é a 16.0. Se você estiver utilizando uma versão mais antiga do Office, pode ser que essa versão mude, mas habilite-a mesmo assim. Nós vamos habilitar essa referência apenas enquanto estivermos desenvolvendo. Quando finalizarmos o desenvolvimento, nós vamos desabilitar essa referência e efetuar algumas alterações. E no final da aula, vocês entenderão o porquê disso, ok? Então, clicando em OK, vamos começar criando algumas variáveis. Vamos criar as variáveis na sequência que vamos carregá-las. Então a primeira variável vamos chamar de OLK as Outlook Application. Essa variável vai armazenar uma instância do Outlook. Vamos criar uma variável chamada OLKMap as Outlook.namespace. Vamos criar uma variável chamada OLKFolder as Outlook.folder. A próxima que nós vamos criar é uma variável chamada OLK Items as Outlook.items. Próxima variável será, vamos chamar de apenas de item, as Outlook.mailItem. Ok, pessoal? Então são essas as variáveis que nós vamos precisar para manipular o Outlook. E vamos criar duas variáveis que vão armazenar datas. A primeira que nós vamos criar, vamos chamar de última leitura.
Vamos dar o tipo date, ok? Essa variável nós vamos registrar o valor que estará previamente cadastrado na tabela de última leitura que criamos aqui. Vamos criar a próxima variável. Vamos chamar de reg, de registro, última leitura, sDate também. Essa variável, pessoal, nós vamos pegar a data do último e-mail recebido e armazenar nela. No nosso exemplo aqui, será a data deste e-mail será armazenada nessa variável e ao finalizar do código, a data dessa variável será registrada na nossa tabela. Tudo bem? Então vamos continuar. A primeira coisa que nós devemos fazer é instanciar o Outlook, utilizando a variável OLK. Então, set OLK vai ser igual a get object vírgula outlook.application. Esse get, pessoal, é para pegar a instância do Outlook que está aberta. Então nós temos um Outlook aberto aqui. Então nós vamos utilizar o Outlook já aberto. Só que se no momento que eu executar o meu código, se o meu Outlook estiver fechado, nesse caso aqui vai dar erro. Então nós vamos tratar esse erro. Vamos colocar on error resume next. E on error go to 0. Ok? Então beleza, estamos com o Outlook fechado. Chegou nessa parte do código, vai dar erro. Ele vai reconhecer o erro, mas por causa desse tratamento, ele vai passar para a próxima linha de código. Mas ele não vai ter instanciado o Outlook nessa variável, porque o Outlook vai estar fechado. Então como é que nós vamos resolver isso? Vamos colocar if OLK is nothing, then. Então se o valor de OLK for nothing ou nada, então ele vai criar set OLK vai ser igual a create object. Vamos colocar também Outlook application. Então ele vai verificar se tem um Outlook aberto. Tem. Ele vai carregar o Outlook na OLK e nesse momento aqui ele não vai fazer nada. Ok? Mas se ele não conseguir carregar nessa linha de cima o Outlook, nessa linha de baixo ele vai fazer a verificação e aí sim vai carregar o Outlook na variável OLK. Beleza, pessoal? Então, prosseguindo, o próximo passo é carregar a nossa variável OLK map. Então, set OLK map vai ser igual a OLK, que é a nossa nova instância do Outlook, ponto get namespace, abre parênteses e aspas, vamos colocar a palavrinha chave map. Beleza? Próximo passo é informar para o nosso código qual pasta que desejamos ler. Então, para isso nós criamos a variável OLK folder. Então, set OLK folder vai ser igual a OLK map.folders. Então, qual que é a pasta que nós queremos que o nosso código leia? É a nossa caixa de entrada. Veja que os nossos e-mails estão na nossa caixa de entrada. Só que, pessoal, percebam que a nossa caixa de entrada ela está dentro do domínio vbanapratica@gmail.com. Então nós precisamos passar para o nosso código toda a árvore, desde o domínio até a caixa. E se nós quiséssemos efetuar a leitura dentro de uma pasta que estivesse dentro da caixa de entrada, nós também precisaríamos passar. Então vai ficar assim no nosso código: vba.napratica
@gmail.com. .folders, aí sim, caixa de entrada. Se fosse uma pasta dentro de caixa de entrada, então colocaríamos de novo .folders, aí o nome da pasta. E assim por diante, se fosse numa outra pasta, dentro dessa pasta em caixa de entrada. Ok? Mas no nosso caso, nós vamos efetuar a leitura na nossa caixa de entrada mesmo. Se o seu Outlook está em inglês, você vai ter que trocar caixa de entrada por inbox. Próximo passo, pessoal, é instanciar a nossa variável OLK itens. Então, dentro de OLK itens, set OLK itens vai ser igual OLK folder.itens. Então, todos os itens dentro da nossa caixa de entrada serão colocados dentro da variável OLK itens. Feito isso, nós vamos organizar todos esses itens. Vamos organizar do último recebido pro primeiro, para facilitar a leitura das informações posteriormente. Então, vamos colocar OLK itens.sort. Então, abre parênteses, abre chaves, aspas e abre chaves. Vamos colocar a palavra receive time. Fecha chaves, fecha aspas, fecha parênteses, vírgula. E aí ele pergunta se nós queremos organizar de forma descendente, que é do último para o primeiro. Então colocamos true. Certo, pessoal? Então nesse momento temos na nossa variável itens, de forma organizada, todos os itens da nossa caixa de entrada. Então, nesse caso aqui, no meu e-mail, eu terei na minha variável itens, OLK itens, esses 3 e-mails. Ok? Voltando para o nosso código. Agora, pessoal, nós vamos fazer um loop para passarmos por todos os valores de OLK itens. Então, nós vamos utilizar a variável item que criamos aqui em cima. Então, vamos utilizar um for each item in OLK itens. Next. Então, por cada passagem desse loop, por cada passagem em OLK itens, será registrado um item na variável item. E assim por diante, até ele efetuar a leitura de todos os itens aqui na nossa variável OLK itens. Ok? Agora nós vamos fazer algumas verificações antes de chegar na parte em que efetuaremos de fato a leitura do corpo do nosso e-mail. Porque nós queremos aqui nesse momento efetuar algumas eliminações de alguns e-mails que porventura nós não queiramos que a nossa macro leia. Então vamos fazer um if type name item for igual a mail item then and if. Então a primeira verificação é verificar se esse item é do tipo mail item. Se for, aí sim ele vai efetuar a próxima verificação. Se não, ele vai desconsiderar esse e-mail. Ok? O próximo passo, pessoal, é verificar a data desse e-mail. Para isso, nós criamos aqui a variável de última leitura. Vamos aqui instanciar o valor dessa variável. Vamos colocar aqui antes de chamarmos a instância do Outlook. Então, última leitura, essa variável ela vai reservar o valor
presente na tabela de última leitura. Então vamos efetuar uma funçãozinha para buscar essa informação. Então deixa eu copiar o nome aqui da tabela. Vamos fazer um delookup, que é uma função do Access parecida com o procv no Excel. Então, delookup. Então, o primeiro parâmetro é o campo da tabela que eu quero trazer. O próximo campo é o nome da tabela. E o próximo é um critério. Nesse caso aqui nós não teremos critério. Vamos pegar apenas o nome do campo que vamos querer trazer. Deixa eu abrir o modo design para copiar o campo. Copiado. Então, a minha delookup vai buscar o campo última leitura na tabela TBL última leitura e vai registrar aqui o valor nessa variável última leitura. Então vamos voltar lá para o nosso for each. Então vai verificar se é um type name do tipo mail item. E agora vamos verificar a data desse e-mail recebido. Então if item.received time for menor ou igual o valor aqui da nossa variável última leitura, then o que vai acontecer se a data desse e-mail for menor do que a última leitura registrada, menor ou igual? Ele vai sair do nosso procedimento. Exit sub. Por que isso? Porque se for menor ou igual ao registro da tabela, significa que esse e-mail já foi lido. Então eu não quero que leia de novo. Então simplesmente o procedimento vai sair, vai deixar de ser executado. Ok? Então a próxima verificação que nós vamos fazer é o título do e-mail, o assunto do e-mail. Nós criamos um e-mail que ele tem um padrão. E o padrão de assunto desse e-mail é cadastro de cliente. Então todo e-mail que a macro for efetuar a leitura vai ter que ter cadastro de cliente no assunto. Então vamos também colocar isso como um verificador. Então if item.subject, vamos colocar um like, vamos colar o título do nosso e-mail, then end if. Então o like, pessoal, ele verifica a posição se essa frase contém no título do nosso e-mail. E aí eu preciso acrescentar aqui asterisco na frente e asterisco atrás do meu texto. Isso significa que ele vai verificar em qualquer posição do assunto do e-mail se existe o texto cadastro de cliente. Então, se existir, ele vai entrar dentro do if. Ok? A próxima coisa que nós devemos fazer aqui, pessoal, é carregar a nossa variável reg última leitura. O valor dessa variável será atualizado na nossa tabela TBL última leitura. Essa variável será carregada apenas uma vez. Uma vez carregada, ela não será carregada novamente. Então vamos colocar assim: if reg última leitura igual cdate, vamos colocar entre parênteses 000000. Then, então, pessoal, no momento em que eu inicio o meu código, o valor da minha variável reg última leitura vai ser esse aqui, ó, 000000. Isso significa que ela não recebeu nenhum valor ainda. Então, se ela não recebeu nenhum valor ainda, quando a nossa macro chegar nesse ponto, eu quero que essa variável seja populada. Então ela vai ser populada com
Então reg última leitura vai receber o valor de item.ResavedTime. Ok? Uma vez populada essa variável, ela não mais será. Então, pessoal, nesse ponto aqui, agora a gente já pode efetuar a montagem da função que vai efetuar a leitura do corpo do nosso e-mail. Ok? Só que essa função nós vamos criar apenas na próxima aula, porque é uma função simples, mas um tanto chatinha de ser explicada. Vamos apenas aqui finalizar a parte final aqui do nosso código, para que na próxima aula a gente apenas monte a função que vai efetuar a leitura do corpo do e-mail. Ok? Então vamos supor que nesse ponto aqui a nossa macro já tenha lido todos os e-mails. O que ele precisa fazer agora? Apenas registrar o valor da variável reg última leitura na nossa tabela de última leitura. Ok? Então, corrente db.execute, vamos colocar um update. Então, update, deixa eu pegar o nome da tabela aqui. Então, update na tabela tbl última leitura 7. Deixa eu copiar o nome do campo que vai receber a atualização. Então, campo última leitura vai ser igual. Esse campo é um campo de data. Então, antes do dado que ele vai receber, eu preciso colocar um asterisco. Asterisco não, um jogo da velha, desculpe. Então, esse campo vai receber, vamos colocar um e comercial para concatenar, vai receber o valor de reg última leitura. Vamos concatenar com o restante da instrução SQL, fecha o jogo da velha que abrimos, ok? Então, simplesmente isso. Aqui nós precisamos formatar o valor de reg última leitura, porque o Access, por padrão, ele salva data no padrão americano, que é mês, dia, ano. E nós precisamos dar um format para que ele salve a informação no padrão brasileiro. Então aqui entre as aspas nós colocamos de mês, dia, ano. Ok, pessoal? E vamos colocar um MSG Box leitura finalizada com sucesso. Então, nesse momento, o nosso código está pronto, restando apenas que efetuemos a criação de uma função que vai efetuar a leitura do corpo do e-mail. Mas todo o esqueleto do nosso código já está pronto. E na próxima aula eu mostro para vocês como criar essa função. Ok, pessoal? Espero que essa aula ajude vocês, que vocês gostem. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.